Gente, eu decidi que eu vou falar em português e ver se melhora um pouquinho. Eu tô lendo um livro que chama Scaling People. Olha quem tá aqui, você quer falar alguma coisa? Eu tô lendo um livro chamado Scaling People, que é um livro escrito principalmente para fundadores de empresas ou para, muito assim, high executives. E explica assim como estruturar uma empresa, como criar a cultura da empresa, como montar as equipes, como saber quando que a gente precisa aumentar o número de funcionários da empresa, como contratar, quais perguntas fazer, esse tipo de coisa. E por mais que eu não seja desse público, eu trabalho numa empresa. Eu tô olhando pra mim, gente, desculpa. E é muito útil para eu identificar na minha empresa como que essas coisas foram feitas ou como identificar a cultura da empresa, como identificar o motivo pelo qual cada uma das ações da empresa acontece. Então, quando a gente tem um town hall, qual que é o propósito daquele town hall exatamente, sabe? Porque, por exemplo, no livro menciona que é importante que você tenha uma reunião com 100% da empresa pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, para conseguir divulgar a cultura, divulgar, sei lá, as coisas da empresa. Enfim, esse não é o ponto do vídeo. Mas tem sido muito útil para mim nesse sentido, de conseguir identificar a estrutura da minha empresa, identificar por que as coisas acontecem e também para evoluir, assim, como uma líder dentro da minha empresa. E uma das coisas que o livro fala... Uma das coisas que o livro fala que é muito importante para um líder é autoconhecimento, que é a coisa mais importante, é o autoconhecimento. Então, é você saber como que você faz as coisas, como que você gosta das coisas feitas e também saber os seus valores, saber por que esses são seus valores, saber, sei lá, o máximo possível sobre você, porque só com muito autoconhecimento é que você consegue ajudar as outras pessoas a também chegarem nesse autoconhecimento, a evoluírem na carreira delas ou a serem motivadas, saber o que elas querem, você conseguir identificar também esses padrões no seu time. Então, autoconhecimento é muito importante. E uma coisa que eu pergunto em entrevistas é sempre os valores. Quais são os seus valores? Ou quais valores que você acha que são importantes no ambiente de trabalho? E a verdade é que eu nunca tinha pensado... É óbvio que toda vez que eu faço essa pergunta, eu penso um pouquinho nos meus, ou presto atenção assim na resposta da pessoa, para saber o que é que me identifica ali. Mas eu nunca parei assim para pensar nos meus valores. E uma das verdades é que a maior parte das pessoas responde essa pergunta com transparência, e isso mostra que muitas pessoas se sentem muito injustiçadas no ambiente de trabalho dela, nos anteriores, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é que as pessoas não sabiam por que as coisas aconteciam, por que as decisões eram tomadas, ou mudava alguma coisa num projeto e a pessoa que faz parte do projeto não fica sabendo. Então, isso é muito importante. E eu também trabalho num time remoto. Num time remoto, transparência é muito importante, mas transparência não é assim... partilhar todos os segredos do time, não é partilhar tudo que acontece nas reuniões que a gente não tá, ou nas reuniões das pessoas que estão ali mais acima do que a gente na hierarquia ali do time. Então não é você saber todos os detalhes, né? Porque tem coisas que não podem realmente ser partilhadas, tem coisas que vão ter um efeito negativo, ainda mais se for assim uma decisão que está sendo tomada, mas que ainda não chegou num resultado final. Se ela é partilhada antes do momento, pode gerar um desespero assim nas outras pessoas por não ter essa visão clara do futuro. Então,
tem que, né, o nível de transparência a gente tem que saber também gerir. Mas é mais no sentido de uma decisão que foi tomada numa reunião que uma certa pessoa não estava presente, eu estava de férias, mas ela afeta diretamente o trabalho dela, ela precisa saber. E transparência nesse sentido, eu acho sim muito. Não é que é muito importante, é que é, sim, é necessário. É o básico, né? Se imagina que muda a timeline de um projeto e agora a gente só tem metade do tempo para fazer e uma das pessoas não sabe, tipo, não vai dar certo. Ou então o oposto, a timeline duplica. Então alguém tá ali correndo, fazendo 1000 horas extras, acabando com a saúde, com o balance, né, entre a vida particular e a vida do trabalho. Me perdi. Então, essa pessoa que tá fazendo toda essa hora extra não faria se fosse para entregar no dobro do tempo. Então, transparência nesse sentido é básico, né? Todo mundo saber as decisões que afetam o nosso trabalho. Não necessariamente mais nada além disso. Mas, pensando nisso, né? Pensando nesse assunto, pensando em valores no geral, eu cheguei a uma certa conclusão que eu ainda não tenho 100% de certeza que são de fato os meus valores, mas que eu acho que são, que é honra. Então, a gente agir com honra e a gente cumprir com aquilo que a gente diz, né? Cumprir com as nossas palavras, cumprir com os nossos compromissos, com as nossas promessas. Acho isso muito importante. E a gente sabe, né, que no ambiente corporativo, assim como no político, as pessoas prometem coisas simplesmente para fechar uma discussão, né? E depois lidam com as consequências disso. Não gosto. Outro valor que eu também acho muito importante é accountability. Eu não sei exatamente qual é a tradução para esse, né, dessa palavra. Eu acho que é algo no sentido de responsabilização, né? Mas que é basicamente você se responsabilizar pelos resultados das suas ações. Então, você se responsabilizar por tudo aquilo que é de fato sua responsabilidade. Não é assim, imagina que eu derrubei um copo no chão e eu digo, o copo caiu. Assim, não, o copo não caiu, o copo não saltou, o copo não tropeçou. Eu derrubei o copo no chão, fui eu. Tipo, accountability, eu estou sendo accountable por ter derrubado o copo no chão, sabe? Esse tipo de coisa, pra mim também é muito importante. Então, é eu ali no trabalho ter accountability pelo resultado do meu trabalho. E isso é pro negativo e também pro positivo. Então, eu fiz ali um bom trabalho e fiz mesmo. O trabalho foi meu e eu fiz realmente um bom trabalho. Então, essa falta de accountability também me incomoda. Então, imagina... sei lá, um exemplo assim de falta de accountability. Acho que vocês todos conseguem imaginar. Mas, por exemplo, se... sei lá, gente. Enfim. Uma decisão foi tomada... não foi bem tomada, ou não foi bem pensado, ou uma variável que não foi considerada no momento da decisão, e ficarem todos ali agindo como vítima. Essa decisão, a gente não sabia, não sei o que. Eu falei assim, não, seja accountable de não ter pesquisado a fundo antes de tomar aquela decisão, ou de não ter considerado todas as variáveis, ou de não ter prestado a devida atenção, porque é só sendo accountable, tendo essa responsabilidade pelos resultados das nossas ações, é que a gente consegue criar um plano para evitar no futuro, né? Se eu disser que o copo caiu, não fui eu que derrubei, né? O copo caiu, acaba aí. Ao invés de, se eu disser, por exemplo, eu derrubei o copo porque quando fui pôr ele em cima da mesa, ele ficou parcialmente inclinado porque estava em cima de alguma outra coisa. Aí eu consigo resolver a situação, né? Resolver a fonte do problema para evitar no futuro. Então, não foi assim, a deadline no projeto estava muito curta. Assim, não, a deadline... eu não cumpri a deadline do projeto
E isso aconteceu porque eu passei muito tempo tentando encontrar algumas informações que eu não tinha. Então, para um próximo projeto, eu tenho que garantir que eu tenho todas as informações de antemão, ou eu tenho que saber exatamente como que eu vou fazer para conseguir todas essas informações, ou se eu notar que eu estou passando tempo demais numa determinada ação, eu tenho que recalcular o resto e falar com quem eu preciso falar para ou aumentar a timeline que eu tenho para um determinado projeto, ou então diminuir as expectativas para que outras etapas durem menos tempo. Então a gente tem que ter esse accountability, a gente tem que ter essa responsabilização para que a gente consiga cumprir de fato com aquilo que se pretende. E a terceira, o terceiro valor, então eu já falei honra, accountability, é ownership. Para mim, então, o que é ownership? É a gente poder ser dono daquilo que a gente está fazendo, a gente agir com aquele sentimento de que o que a gente está fazendo também é nosso, também, né? Por exemplo, o produto, né? No meu caso, eu trabalho em desenvolvimento de softwares, assim, eu faço parte, né, do ciclo de vida do desenvolvimento de um software, e a gente sentir que aquele software é nosso e a gente se importar com aquele resultado, se importar com a materialização final do nosso trabalho. Então é a gente... Como é que eu posso explicar? A principal razão, assim, desse valor ser importante para mim é que no fim, com o resultado ali do nosso trabalho, a gente esteja criando valor para o negócio, ou criando valor para a sociedade, criando valor para os utilizadores finais daquele software, naquele caso, ou com os consumidores do produto, ou seja lá o que for. Então, é sentir que a gente está criando valor e sentir que também é nosso aquilo, sabe? Também é algo pra gente se orgulhar. Gente, esse daqui claramente não está claro, assim, muito na minha cabeça. Ainda preciso pensar um pouco sobre ele. Mas... É isso, gente. Ownership. Sabe, esse produto também é meu. Também tem ali o meu esforço, o meu trabalho. E a gente defender os nossos pontos de vista e conseguir, no fim, criar alguma coisa que a gente sinta, assim, um certo orgulho. Isso pra mim também é importante. E também é importante pra gente manter a nossa motivação no trabalho. Talvez seja por isso que, pra mim, o ownership é importante. Que é pra gente tá motivado, tá sentindo que tá criando alguma coisa que também é nossa. Mas não sei. Falando aqui agora, esse valor ainda está um pouco cinzento. Então ainda preciso pensar nele. Mas quais é que são, assim, os seus valores? Eu acho ter definido, pelo menos o accountability e o honor, pra mim, esses eu tenho certeza absoluta que são 2 dos meus top 5 ou top 3. Me trouxe muito mais clareza no meu trabalho, no dia a dia, sabe? Me trouxe muito... Fica muito mais fácil tomar decisões se eu sei, sabendo que essas decisões estão ou não alinhadas com esses 2 valores. Então, quando eu digo alguma coisa, eu vou cumprir porque isso está alinhado ao valor do honor, ou eu não vou dizer uma coisa que eu sei que eu não vou cumprir. E eu também notei que ter essa atitude com colegas meus que tiveram uma atitude que foi contra esse valor, eu senti que me afetou muito mais, sabe? Que teve um impacto maior na minha motivação ou no meu respeito para com essa pessoa ou essas pessoas.
Eu sinto que tem, assim, um grande impacto. E eu também observei que esse impacto também acontecia já no passado. E eu não conseguia explicar por quê, mas eu também não tentava explicar por quê, sabe? Eu simplesmente, sabe, perdeu meu respeito ou já gerou ali um momento de decepção. E agora eu consigo saber exatamente por quê. E se fosse alguém do meu time, se fosse alguém para quem eu pudesse dar um feedback, era nesses valores que eu fundamentaria esse feedback. E é em cima desses valores que seriam, né, eu sugeriria uma atitude diferente ou uma conversa reflexiva. Então, dá para observar que realmente esse autoconhecimento é muito importante num líder, para a gente depois conseguir falar com as outras pessoas. E se a gente tem esse autoconhecimento, dá uma vontade muito maior de falar com as outras pessoas. Então, se o seu líder nunca fala com você, nunca te dá feedback, talvez seja porque esse líder não tem esse autoconhecimento e não tem uma vontade de falar com as outras pessoas, não sabe, pode não conseguir mapear assim com clareza a atitude ali dos liderados para conseguir ter uma conversa efetiva. Então, fica aí a reflexão. Quais é que são os seus valores? Às vezes, muitas pessoas nas entrevistas me pedem exemplos de valor. Então, talvez, se a gente conseguisse montar aqui uma grande lista de valores, no futuro, as pessoas que fossem ler depois os comentários podiam refletir um pouco sobre isso e já ter ali alguns valores para refletir sobre. E é isso, gente. Tá aqui a reflexão de hoje. Tchau!